Saudações aos navegantes, bom estar com vocês. É um prazer estarmos iniciando, hoje nosso grupo de estudos Teoria Crítica. Para tanto, nada mais justo que nós apresentemos para vocês a nossa videoaula inicial, que vai buscar apresentar para vocês, digamos, alguns dos bastidores histórico-filosóficos que acabaram por gerar aquilo que nós intitulamos de Escola de Frankfurt e, mais especificamente, Teoria Crítica. Para tanto, nós vamos apresentar para vocês hoje um material didático produzido pela Universidade de Aberdeen, no Reino Unido, o Departamento de Sociologia da Universidade de Aberdeen, e a partir desse material produzido pela Universidade de Aberdeen, que nós traduzimos, nós vamos estar apresentando para vocês, em linhas gerais, esse delineamento histórico-filosófico e também algumas considerações extras a partir desse material didático que nós vamos estar apresentando para vocês. Bom, como nós dissemos para vocês, a nossa temática é a contextualização histórico-filosófica da Escola de Frankfurt. E, para tanto, nós vamos discorrer sobre como foi o processo de mudança histórica no leste europeu, mudança esta que se deu a partir dos textos de Marx, que acabaram por inspirar, por exemplo, a Revolução Russa, e as consequências dela, e, por outro lado, como é que estes eventos todos acabaram por repercutir na Europa, mais especificamente, nem tanto na sociedade ocidental, mas especificamente na Europa, que é a que nós vamos estar mostrando para vocês. E, para tanto, nós vamos lidar com algumas questões-chave, e estas são as seguintes: o que ocorreu ao marxismo após Marx? Nós vamos tentar mostrar para vocês que não existiu somente um marxismo, mas diferentes e múltiplos marxismos, ou seja, interpretações diferentes de filósofos e grupos políticos quanto às ideias de Marx. Então, a partir dessa consideração, há de se ter um cuidado. Quando falarmos em marxismo, temos que ter claro que não existe somente um marxismo, mas muitos marxismos, visto que as interpretações dadas a Marx variaram ao longo do tempo e é claro, o contexto político, social de determinado país. Bom, outro tema que nós vamos estar abordando com vocês é a mudança da natureza das sociedades ocidentais. Nós vamos mostrar para vocês que a sociedade ocidental, e mais particularmente, como nós dissemos, a Europa, ela passou por mudanças que acabaram por fazer com que a revolução nesses países não tenha ocorrido. E nós vamos discutir o porquê disso. Além disso, nós vamos estar também mostrando novos tipos de marxismo que surgiram a partir de leituras de outros grandes filósofos que vieram pós-Marx, em especial aquele que será o nosso tema, que é a Escola de Frankfurt, que surgiram para se tentar entender as novas condições sociais, e que, além disso, também foram produzidos em razão das próprias condições sociais, ou seja, essas condições sociais que aconteceram sobretudo na Europa, que é o tema central deste material didático, acabaram por também gerar novas reflexões dos filósofos marxistas e neomarxistas. Bom, dito isso, então, vamos avançar um pouquinho mais, e nós vamos agora apresentar para vocês um esboço do que vocês vão ver nesse vídeo. Nós vamos delinear, ainda que rapidamente, a história pós-Marx, tratar um pouquinho do marxismo oriental, o marxismo ocidental e, por fim, novos marxismos, um deles representado por Georg Lukács, outro pelo Antônio Gramsci,
e os conceitos utilizados por esses pensadores, ainda que de forma breve, né? E por fim, o tema de nossos estudos, né? Que é a Escola de Frankfurt, ou a teoria crítica, né? Que, aliás, é o nome, né? Que denomina nosso grupo de estudos. Bem, vamos avançar um pouquinho mais aqui. Bem, para começo de conversa, então, vamos pensar na história após Marx. Marx morre em 1883 e não há como deixar de se dizer que ele contribui com um legado enorme para toda a história da civilização, não é? Visto que as propostas que ele apresenta de cunho político, sociológico e filosófico, podemos dizer que estremeceram o século XX. Isto porque as ideias dele geraram revoluções, mudaram, né, de certo modo, a face política do século XX, né? E em razão disso não há como se deixar de dizer da importância de Marx. E ele deixa alguns contributos. Entre eles eu cito, por exemplo, o intelectual. Ele cria uma teoria social a respeito da sociedade, ou seja, a produção que Marx compõe, ela apresenta uma leitura da sociedade, de como ela surge, quais os elementos que a compõem, para onde ela se dirige e quais os elementos que a sociedade possui que nós devemos avaliar para, digamos, nos posicionar diante dela. Além disso, além dessa contribuição intelectual, Marx também tem uma contribuição prática, visto que, junto com seu parceiro de caminhada, né, o Engels, surge o movimento socialista, o movimento internacional socialista, né? Então, após Marx, há um legado tanto intelectual quanto prático, visto que se cria um movimento político que busca aplicar na prática as ideias de Marx. Bem, além disso, nesse meio tempo também acontecem mudanças, e essas mudanças se dão sobretudo no Ocidente, visto que a particularidade delas é muito importante para a temática que nós vamos estudar ao longo do nosso grupo de estudos, né? E dentre elas, os autores de Aberdeen citam as que se seguem. Por exemplo, o aparecimento das mídias de massa. Veja, até meados do término do século XIX, as pessoas não tinham acesso à informação, visto que o acesso à informação era caro, somente para alguns. E com a Revolução Industrial, a possibilidade de produção em massa, enfim, começa a se produzir também em massa jornais, porque eles se tornam baratos em razão da mecanização, dos processos de produção e por aí vai. Ou seja, começa a surgir as mídias de massa, mídias que atendem não somente a uma elite, mas a toda a população. Além disso, começa a surgir também um fenômeno novo, que é o lazer de massa. Ou seja, começa a se criar uma estrutura que mais tarde vai se tornar uma indústria que busca proporcionar lazer às multidões. E esse lazer vai ter uma importância, né, muito grande, né? Isso porque ele está carregado, né? Nós vamos ver em nossos estudos, de elementos para serem analisados, né? Bom, além disso, surge também o cinema. Veja só, até então não existia essa tecnologia, e na medida em que ela surge, as pessoas têm uma nova forma de acesso à cultura, às imagens, mesmo a informação, visto que no cinema se propicia um outro meio de informação, né? E nesse processo começa a surgir o que nós chamamos de culto à celebridade, ou seja, começam a existir grandes astros do cinema, né? E estes como que compõem o imaginário
da população, as pessoas sonham, né, com essas celebridades, enfim. E com uma particularidade, esse cinema que surge, ele está totalmente vinculado à sociedade americana. Por quê? Como vocês sabem, é na sociedade americana que o cinema, né, é produzido em grande escala e ele como que adquire uma hegemonia, o cinema americano, né, visto que a quantidade de produções americanas é muito superior à de outros países. Logo, começa a surgir o que nós chamamos de American Way of Life, ou seja, o jeito americano de ser. Isto porque o cinema é acessível a países e pessoas do mundo todo, e as pessoas têm acesso a um jeito de ser, e esse jeito é o jeito americano. Além disso, nós temos também o fenômeno do rádio. Veja, como eu disse, assim como os jornais atendem às massas e a informação, quer ela seja manipulada ou não, passa a ser acessível a todos, nós temos também o rádio. E o rádio, ele surge também com uma característica revolucionária, porque ele rompe barreiras sociais, como eu disse. Só que, da mesma forma que o rádio pode ser utilizado de modo a conscientizar as pessoas, informarem elas adequadamente, ele pode ser utilizado, por exemplo, para um fenômeno que vai se iniciar sobretudo no século XX, que é o fenômeno da propaganda. Ou seja, você utilizar de um meio de comunicação para, digamos, criar uma imagem positiva a respeito de alguma coisa ou de alguém. Então, esses instrumentos todos acabam por colaborar para o surgimento de um meio de dominação, visto que por meio desse meio, que é a propaganda, você pode criar uma imagem positiva em relação a alguém, algum político, enfim, e isto certamente vai ter consequências, né, como nós bem sabemos, ao longo do século XX. Bom, além disso, uma outra mudança importante, sobretudo na sociedade ocidental, é o aumento no padrão de vida das classes trabalhadoras. Veja, se nós fôssemos voltar no tempo e fôssemos, digamos, fazer uso das lentes de Marx para captar o mundo, a época de Karl Marx e a época que ele produziu as suas grandes obras, tais como o Manifesto Comunista, o Capital, enfim, ele se deparava com uma estrutura de relação entre trabalhadores e proprietários extremamente terrível, né? Pessoas trabalhavam horas a fio, mal remuneradas, em condições insalubres, enfim, e isso assusta Marx. Ele antevê nisso um processo de desumanização constante, né? Que certamente faria com que essas pessoas, à medida que estão desumanizadas, exploradas, viessem, quem sabe, a lutar para que isso mudasse. Mas na sociedade ocidental há um aumento no padrão de vida das classes trabalhadoras. Ou seja, aquele mundo de exploração que o Marx antevia e via na Inglaterra começa a mudar, na medida em que começam a surgir leis, e estas leis acabam por gerar uma mudança no padrão de vida dessas pessoas, e essas pessoas começam a ter uma condição melhor. Surge também o que se chama de welfare state, ou seja, o estado de bem-estar social. E esse estado surge, diga-se de passagem, não é à toa. Ele surge com o intuito de, digamos, brecar, né, a força, né, das revoluções que pipocavam, né, em vários países e que tentavam mudar a realidade que até então existia. Com isso, surge também o consumo de massa, ou seja, as pessoas, na medida que tem uma mudança no padrão de vida, passam a consumir mais e mais. Aqui à direita temos o Henry Ford, né, com o seu famoso Ford T, né, e essa mudança que ocasionada, né, na sociedade ocidental e que acaba por gerar esse estado de bem-estar social, gera também
o princípio de um consumo em massa, ou seja, as pessoas consomem mais e mais e mais. E estes elementos, como nós iremos mostrar para vocês, eles têm muita importância para as questões que os pensadores com os quais nós iremos lidar vão se debruçar. Bem, dito isso, gostaria de encerrar essa primeira parte e logo depois convido vocês a acompanharem a segunda parte do vídeo. Até daqui a pouco.